Vamos falar um pouco de ética e moral? Ética e moral. Moral tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costumes. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Ética tem sua origem no grego, ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter. A ética é a ciência da conduta humana, a teoria do comportamento moral das pessoas na sociedade. O autor Roger Paul Droit diz que a ética no universo dos gregos era uma forma de conhecimento que diz respeito aos comportamentos. Ética e moral pode ser semelhante e diferente dependendo dos níveis que são analisadas. Como diz Droit, a moral seria referente às normas herdadas, às normas em construções. Em compensação, a ética aborda e engloba todos os atos humanos, focando desde pequenas decisões cotidianas até as grandes escolhas mais raras na existência. O que devo fazer? Como devo me comportar? Sócrates, filósofo do século V a.C., afirmou que mesmo o ladrão criminoso desejava um bem, ou seja, o bem para si e a melhor forma para roubar e matar. O campo de interrogações éticas se encontra em todo lugar e não tem fronteiras. Está em todos os setores da atividade humana, individual e coletiva. É importante ressaltar, no pensamento de Droit, que a ética não consiste numa ação prática e mecânica que nos possibilita a aplicação de normas de modo irrefletido. Ela nos leva a analisar a justificativa das regras, os motivos legitimadores das decisões tomadas. Ou seja, a ética é, antes de tudo, a preocupação com o outro. Mas a ética, em suas particularidades, faz com que o indivíduo entre em problemas éticos, principalmente dilemas éticos. Segundo ainda Droit, para atingir a felicidade, o caminho proposto passava pela vida virtuosa. Sócrates, Platão e Aristóteles entendem que a virtude traz a felicidade. Muitos buscavam definir uma ou mais virtudes como base principal para ser feliz. Ou seja, a ética das virtudes, já na Idade Moderna, temos Immanuel Kant, né? Como a ética do dever. Segundo Kant, para que meu ato seja moral, é preciso que a regra segundo a qual eu ajo possa ser transformada em regra universal. Deve ter validade para todos, pelo respeito à lei. Agora, na contemporaneidade, temos a ética utilitarista. A intenção da ação moral não é relevante. Volta-se à questão da felicidade, mas material. Os fatores do bem-estar, tudo que diminui a pobreza e prolonga a vida. Agora, a gente com um outro autor aqui, de acordo com Jung Mo-sung, quando todos aceitam os costumes e os valores morais estabelecidos na sociedade, não há necessidade de muita discussão sobre eles. Mas quando surgem questionamentos sobre a validade de determinados valores ou costumes, surge a necessidade de fundamentar teoricamente esses valores vividos de uma forma prática, e para aqueles que não concordam, há de criticá-los. Aqui aparece o conceito ética, que vem do grego ethos, modo de ser, caráter, como a gente falou no começo do vídeo. Ou seja, enquanto a moral está numa dimensão prática, a ética está numa dimensão teórica. Nas questões da ética na política, que é o nosso foco de estudo sobre as questões da fake news e das vacinas, de acordo com Jung Mo-sung, o Estado, como coisa pública, deve servir ao bem comum e não a fins privados. Nesse sentido, para que a crítica ética das instituições se torne eficaz, deve-se exigir a moralização da coisa pública, através dos meios que são próprios ao jogo político. Então a gente percebe que a ética
ela pergunta o porquê das coisas, aponta para o dever do ser, independente da vigilância social. Nasce da consciência e da reflexão, mas também da sensibilidade. A moral já são as regras dadas, valores em si, muitas vezes misturados nas tradições religiosas. Ambas se orientam pela concepção de felicidade, o que é bom. A ética se compreende como uma das racionalidades humanas, mas deve ser cultivada, aprendida. Cultivar virtudes e inibir os limites e vícios, que seria o oposto da virtude. É possível controlar individualmente o caráter. Não vivemos como os determinismos e os imperativos categóricos que caracterizam os animais. Para a natureza humana, a ética é apreendida assim como a violência. A lei é infalível? É sempre justa? É absoluta? A ética teológica corresponde ao mesmo fenômeno, destacando que o ser humano é um ser relacional. Falando agora em dignidade, quem perde a dignidade perde a liberdade, mas tem que ser tratada dignamente. Uma frase que temos do governo atual, que se contrapõe essa questão da dignidade, é: bandido bom é bandido morto. Não podemos cultivar uma sociedade para o anarquismo, onde se existem leis próprias. Então, na concepção moral, eu sou digno. Uma pessoa digna é uma pessoa honrada. Aí entramos na questão da meritocracia. Merecimento das pessoas para algumas coisas. Discurso para manter as coisas como sempre foram, coisas injustas. Para Kant, essa dignidade é inerente ao ser humano. Agora eu vou ler a Carta da Terra. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas são inevitáveis. A escolha é nossa: ou forma uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e da diversidade da vida. Agora, principais problemas da índole ética no mundo atual. Umas questões. Atividade humana responsável pela destruição do ecossistema, corrupção moral globalizada, generalizada, violência endêmica, perda paulatina de valores éticos, crime organizado, guerra e massacre étnicos, deterioração da convivência humana, atropelo dos direitos humanos, sociedade hiperconsumista, manipulação midiática, isso é importantíssimo, manipulação midiática. Então, a gente tem aqui uma ideia mais assim abrangente de ética e moral. Mas vamos refletir melhor, ética e moral. Então, ética, como uma vida boa das próprias ações, seriam os desígnios, ato intencional numa vida boa por nossas ações. Moral, normas, obrigações, interdições por coerção, que seria assim uma forma mais prática de se entender. Mas a ética se diferencia de moral pela sua pretensão de universalidade. Reforçando, a ética se diferencia de moral pela sua pretensão de universalidade. Aí a gente tem os problemas éticos. A moral não define o conceito de bem, reflexões de fundamento, responsabilidade, liberdade, alteridade. E temos também o discurso moral, moralismo. Você não vai para o céu. Rejeita a ética absolutista, priorística ou pensamento especulativo. A ética pretende formular princípios e normas universais, deixando de lado a experiência moral histórica. Afasta da teoria justamente a realidade que deveria explicar. Muitas doutrinas éticas são ainda a justificação ideológica de determinada moral, correspondente a determinadas necessidades sociais. O que é, portanto, a ética? Se ela pode afastar-se da vida prática e não pode tornar-se justificadora de ideologias,
A ética é teoria, investigação e explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral, considerado, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. A ética estuda uma forma de comportamento humano que os homens julgam necessário. Não podemos confundir a ética com a moral. Não podemos. A ética não cria moral, mas a moral está dentro da ética. A moral é sócio-histórico-cultural. A ética pensa a essência de moral, sua origem, condições subjetivas e objetivas do ato moral, a natureza e função dos juízos morais, os critérios de justificação desses juízos e os princípios que regem a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais. A ética é a teoria e ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica do comportamento humano. Então, a definição da ética como um conjunto sistemático de conhecimento racionais e objetivo a respeito do comportamento humano e moral, a ética nos apresenta como um objeto específico que se pretende estudar cientificamente. Esta pretensão se opõe à concepção tradicional que a reduzia a um simples capítulo da filosofia. Não se justifica hoje, com a evolução das ciências, uma ética apenas especulativa. A ética não pode deixar de partir de determinada concepção filosófica do homem. A moral, bem como suas mudanças fundamentais, não são senão uma parte dessa história humana, isto é, do processo de autocriação ou transformação do homem, que se manifesta de diversas maneiras, estreitamente relacionado entre si, desde suas formas materiais de existência até as suas formas espirituais, nas quais se inclui a vida moral. Então vamos lá. Quando pensamos nas questões da vacina e nas fake news, devemos ter em mente que eu fiz duas perguntas. A gente olhando a situação do governo atual e da oposição nas duas dimensões ou nas duas perspectivas dentro da política entre a direita e a esquerda, colocamos duas questões. É justo leis para prefeitos e governadores colocarem toque de recolher e impedir trabalhadores de irem trabalhar? E ao mesmo tempo soltando presos para evitar contaminação de Covid? Além de dilema moral, é uma problemática política da direita. Agora, outras duas questões. É justo um presidente dizer que na realidade é uma gripezinha e não fazer nada de imediato para o povo com relação à vacina num primeiro momento? E ao mesmo tempo negar a ciência, inculcando nas pessoas hidroxicloroquina e ivermectina, que são remédios que resolvem tudo? Além de dilema moral, é uma problemática política da esquerda. Como a ética vai me ajudar a saber quem fala a verdade e qual das duas linhas de pensamento devo seguir como padrão ético na minha vida? Para Michael Sandel, essas duas ideias elaboradas por mim apontam para uma forma diferente de pensar sobre a justiça. Aristóteles ensina que a justiça significa dar às pessoas o que elas merecem. Fica aí as duas perguntas.